Dessa noite, Romanos capítulo 5, alguns versículos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Glória a Deus. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? A igreja pode se assentar. Nosso querido presbítero Rinaldo, ele tem nos lido hoje essa passagem sobre a vida de Davi, sobre essa bênção que o Senhor concedeu a Davi. E muitas das vezes nós cristãos não entendemos o trabalhar do Senhor Jesus. Em poucos versículos nessa noite, eu quero provar para meus irmãos que a tribulação na nossa vida, ela se torna bênção de Deus. Que as provações da nossa vida, elas são um meio de Deus trabalhar. Amém? A provação, a tribulação, ela tem que fazer parte da vida do crente. Sem a prova, sem a tribulação, o crente não tem vitória no Senhor. Não é verdade? E Deus, Ele tem nos ensinado a cada dia que nós estamos servindo a Ele, que Ele é Deus na nossa vida. Muitos de nós já temos muitos anos servindo ao Senhor. E cada dia que passa, o Senhor nos dá uma vitória nova. Ele nos abençoa, Ele dá vitória à nossa família. E aqui diz essa palavra, que a tribulação, ela produz algo maravilhoso na nossa vida. Nós temos que gloriar, dar glória ao Senhor, adorar o Senhor no meio das nossas provações. Porque com isso, adorando ao Senhor, glorificando a Ele, a nossa vitória ela vai chegar. Glória a Deus. Se você, na hora da tua prova, na hora da tua tribulação, começar a reclamar, murmurar, você não vai conseguir sair desse meio. Mas se você der glória ao Senhor, Ele vai fazer valer a tua fé, a tua vida na igreja, o teu sacrifício na casa do Senhor. Glória a Deus. Versículos, irmãos, nós vamos meditar que Deus, Ele trabalha no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 5, no versículo 10, o Senhor, ele ali abençoa os discípulos do Senhor, que saíram para pregar o Evangelho do Senhor, que saíram para fazer a obra. E é para isso que nós somos chamados, Aleluia. para fazer a obra do Senhor. Como foi dito no culto desta noite, nós temos que anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. O Senhor Jesus, Ele deixou apenas uma ordem para nós. E muitos hoje têm confundido o que é servir ao Senhor. O ide de Jesus foi a última ordenança do Pai, para que nós saímos pelo mundo para pregar o Evangelho a toda criatura, para que eles pudessem crer e ser salvos. Glória a Deus. Aleluia. Muitos de nós, muitos pastores hoje, muitas igrejas, se preocupam em prosperidade, se preocupam em igreja cheia e se preocupam em bens materiais e esqueceram o ide que o Senhor nos deixou. E esses apóstolos aqui, eles eram homens que foram salvos por Deus, que passaram tribulações. Davi foi um homem que sofreu tribulação, mas foi através das tribulações, das provas que Davi passou, que Deus exaltou a vida de Davi. Se não fosse o leão ir lá, o urso ir lá, pegar a ovelha de Davi, Deus não tinha feito presente na vida de Davi. Aquele urso, aquele leão, foi uma prova, foi uma tribulação. E muitas vezes na nossa vida, o urso, o leão, ele tem se levantado grandemente para arrebatar a nossa alma, para destruir a nossa vida perante o Senhor. Mas o Senhor, Ele nos capacita com o Espírito Santo e nos dá força, e nós vencemos o inimigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição
por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Nós somos bem-aventurados. A Bíblia diz que nós somos felizes. A gente tem que se alegrar, irmãos, quando as tribulações vêm na nossa vida. Porque o crente, eu aprendi isso com o pastor Ismael, o crente, quando ele passa o ano, a sua vida vai de vento em popa, sem nenhuma tribulação, sem nenhuma luta, sem nada para lhe provar. Alguma coisa tem de errado. Porque é nesse momento que Deus opera na nossa vida. É verdade. É no Glória a momento que Deus. nós mais precisamos do Senhor. Glória É a no Deus. momento em que nós temos mais recurso humano. É onde o Senhor trabalha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É verdade. Quando você está tudo bem, quando está tudo certinho na tua vida, você nem lembra de Deus. É. Mas quando o inimigo se levanta, em meio à nossa caminhada, nós lembramos que Deus, Ele é na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E é nesse momento que Deus opera, irmãos, na nossa vida, através da nossa fé. Versículo 11 de Mateus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus. Glória a porque Deus. assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Homens que tiveram com o próprio Senhor Jesus Cristo. Homens que viram os milagres de Jesus. Às vezes eu paro e me pergunto, mas Senhor, esses homens eram de muita pequena fé, não é possível. Hoje nós vivemos num mundo em que nós não conseguimos ver. Hoje, nos dias atuais, é raro acontecer um milagre de Deus. Mas não é por culpa do Senhor que não acontece. É por nossa culpa. É por nossa falha humana. E mesmo assim, irmãos, Deus tem nos dado graça e nós ainda cremos no poder do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esses homens aqui, irmãos, eles eram profetas do Senhor, eram homens santos, viam os milagres de Jesus, andavam com o Senhor Jesus, via Jesus multiplicar os pães, via Jesus transformar a água em vinho, e mesmo assim, eles sofreram perseguição. Nós não somos mais e nem menos do que esses homens. Mas às vezes eu olho e paro para pensar, Senhor, aquele povo que saiu da terra do Egito, que viu a nuvem de fogo na sua frente, a nuvem tampando, dando sombra para eles caminhar no deserto, a água brotando da rocha, e eles ainda duvidavam do poder do Senhor, e eles ainda reclamavam e murmuravam por causa da provação. Mas o motivo deles passar 40 anos no deserto foi porque eles não adoraram o Senhor no momento de tribulação. Essa é uma história que nós temos que espalhar na nossa vida. Porque se eles, irmão Rinaldo, tivessem glorificado ao Senhor em meio às tribulações que eles passaram no deserto, eles tinham herdado a terra prometida. Glória a Deus, aleluia, Jesus, é verdade. Glória a Nós Deus. temos essa noite um grande exemplo. Glória a Deus, aleluia. Não vamos fazer igual eles fizeram, irmãos. Na nossa caminhada, quando a prova estiver apertando, nós temos que glorificar o Senhor. A luta está difícil, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A prova está difícil, dá glória ao Senhor. Glória a Deus, Porque aleluia. nesse momento que Deus vai abençoar a tua vida. Nós às vezes não queremos entender o trabalhar do Senhor. Nós trabalhamos o dia inteiro. Nosso irmão Vicente, nosso irmão Luiz Carlos, nosso irmão Aguinaldo, trabalha aí debaixo do sol, nossos queridos irmãos. Trabalha ali, irmão, todo dia, a semana inteira, o mês inteiro. Chega em casa, toma o nosso banho, pegamos a nossa Bíblia, vamos para a igreja, adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor. Chegamos em casa, trabalhamos e as provas e as tribulações estão ali. Mas isso, irmãos, é porque vocês são fiéis a Deus. Glória a É Deus, porque vocês são crentes. É porque vocês servem um Deus vivo. E a tribulação, ela só vem na nossa vida, irmãos, porque nós somos fiéis ao Senhor. Porque nós somos crentes verdadeiros. Porque o inimigo ele nunca vai ficar feliz em ver você tranquilo, sossegado e recebendo as bênçãos do Senhor. Pelo contrário, ele vai tentar colocar na nossa vida mais dificuldade, mais tribulação.
Mas é nesse momento que nós vamos dar glória ao Senhor, glorificar e adorar a Ele. Porque através da tribulação, dessa luta que nós passamos, a vitória do Senhor ela vai ser presente em nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Esses homens, eles só faziam pregar o Evangelho. Como disse o nosso irmão Luiz Carlos, eles largaram pai, mãe, filho, largaram tudo, largaram suas famílias, seus irmãos, seus pais, para adorar ao Senhor, para seguir a esse Deus. E o que eles receberam em troca? Muita tribulação, muitas angústias, muitas provações. Mas, irmãos, para quem lê e conhece a palavra do Senhor, eles morreram homens felizes, homens contentes, homens alegres, homens e mulheres realizadas, porque sofreram por amor à palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que nós perecemos, mas o Senhor não deixa perecer. Mas mesmo que nós, irmãos, perecemos, nós temos que dar graça a Deus, graça ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em Atos capítulo 5, versículos 40 e 41, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Há pouco tempo atrás, o nosso irmão, pastor Antônio, aquele que veio com uma vanzinha, até ele veio na nossa igreja, foi na Igreja Universal, aquele missionário, sobre o símbolo, ele contou um testemunho ali, eu aprendi e guardei isso para dentro da minha alma, dentro do meu coração. Na Indonésia, os missionários ali, os crentes ali, na Indonésia, da China, eles pregavam o Evangelho, irmãos, e ali ele dizia, ao pregar o Evangelho ali, eles eram presos, passavam, vocês acho que 5 anos presos por falar a palavra do Senhor. Era um país comunista. E ali dentro eles falavam, se vocês saírem aí para fora e falar desse Jesus que vocês servem, vocês vão voltar aqui para dentro. Vão pegar mais 5 anos. Irmãos, eles cumpriam os 5 anos ali dentro. E quando saía para fora da delegacia, eles gritavam que Jesus salvava, que Jesus era o Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Acabaram de falar que entravam para dentro. O irmão ele viu o missionário. Glória a Deus. Passou a maior parte da sua vida ali dentro. Mas sabe o que é isso? É ter a esperança de um dia receber de Deus a coroa da vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitos têm esquecido, irmãos, que nós vamos morar no céu. Muitos têm esquecido que a nossa vida aqui na terra, ela tem uma finalidade, que é ganhar almas ao Senhor. Que é a glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, Eu aleluia. tenho aprendido isso na minha vida. A partir de que eu coloquei a minha vida perante o altar do Senhor, eu disse, Senhor, eu quero, a partir de hoje, eu quero ser um crente verdadeiro na tua casa. Eu quero te servir melhor. Mesmo com as minhas falhas, o Senhor tem me abençoado. Glória a Deus, O Senhor tem me aleluia. abençoado grandemente, irmãos. E Deus, Ele tem me dado um bom emprego. Deus tem me dado uma boa pessoa para ficar ao meu lado. O Senhor tem abençoado a minha família. Deus tem dado bênçãos maravilhosas. A partir do dia que eu parei de murmurar, eu parei de reclamar e comecei a fazer a obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, A Jesus. partir daí, Deus opera a nossa vida. Esses homens aqui, eles estavam presos, açoitados, Pedro e mais os apóstolos. E Deus foi lá e os libertou da prisão. E eles foram soltos. Eles sofreram perseguição. E lá, aqui nessa passagem, diz um pouco antes, que eles queriam açoitar e prender eles de novo. Mas Gamaliel, professor do apóstolo Paulo, ele chegou nessa ocasião e falou, deixa eles falar, porque se for de Deus verdadeiramente isso que eles pregam, que eles falam, essa obra vai permanecer. Se não for de Deus, ela vai acabar. E eles, irmãos, continuaram pregando o Evangelho, acabaram de sair do açoite, acabaram de sair da provação e começaram a dar glória ao Senhor. E essa obra era de Deus, porque hoje,
se não fosse eles pregar o Evangelho, mesmo nas tribulações, hoje nós não estaríamos aqui. Porque foi através de Jesus Cristo e os apóstolos do Senhor que esse rebanho, que essa igreja não morreu. Então nós temos que sempre perseverar, irmãos. Se nós fazemos a obra do Senhor, nós só temos a crescer e ser abençoados. Como disse o nosso irmão Rinaldo, Glória a Deus, aleluia. o rapaz querendo uma porta de emprego, querendo uma bênção. Mas se não estiver na presença do Senhor, se não fazer a obra de Deus, irmãos, Deus não vai abençoar. Às vezes nós reclamamos do Senhor, mas nós não conseguimos receber a bênção do Senhor, passando tanta prova, tanta luta. Mas o que você tem feito para o Senhor Jesus? O que eu tenho feito para o Senhor Jesus que eu possa ter crédito em pedir alguma coisa e receber? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para nós receber a bênção do Senhor, nós temos que ter crédito com Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa semana, o pastor Benedito, dando terça-feira, o pastor dando um ensinamento para a nossa igreja, e ele disse o seguinte: se você trabalha na sua firma, nosso irmão Vicente, nossas irmãs que trabalham na firma, e se o irmão Vicente não obedecer ao seu patrão, não fazer aquilo que ele manda, que ele pede, amanhã ou depois o irmão Vicente vai lá e diz: eu preciso de um vale, estou precisando de um dinheirinho. Será que o irmão Vicente vai receber essa bênção? Será que você vai receber essa bênção aqui na terra? Eu estou falando com o ser humano. Deus é a mesma coisa, irmãos. Se você não faz as coisas para Deus, se você não faz nada para Deus, como é que você quer receber bênção dele? É verdade. Deus é justo, irmãos. Glória a Ele é Deus, bondoso, aleluia, ele é amoroso, mas Jesus. ele Glória a é justo. Deus, aleluia. Esses homens aqui, eles pregavam o Evangelho, Glória a sofriam Deus, perseguição, mas Deus dava o livramento. Deus Glória abençoava. a Deus, aleluia, Jesus. E eles morreram sim, por amor à palavra do Senhor. Mas um dia, irmãos, eu tenho certeza disso, eu vou encontrar com cada um deles lá no céu. Glória a Deus. Eu vou encontrar com eles lá, irmãos. Eu tenho certeza que a coroa deles, irmãos, vai ser muito linda. Glória a Vai ser Deus, muito linda, aleluia, irmãos. Jesus. E essa coroa, ela é verdadeira. Não é a história da carochinha. A vinda do Senhor, ela é certa. Ela é verdadeira. E Jesus vai voltar. Mas antes de Jesus voltar, Ele quer te abençoar. E Glória a essa noite, Deus, aleluia, Jesus. é neste ano Amém. que Glória a Deus quer Deus, abençoar. amém. Glória a Deus, 1 aleluia, Pedro, Jesus. capítulo 3, versículo 14 e 15. Mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Lá no meu serviço, essa semana trabalhando, e eles começam a falar: nós somos provados a todo momento na nossa vida. E eles começaram a criticar: porque crente é isso, crente pede dízimo, engorda o corpo do pastor, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: olha, eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus que tem me abençoado muito, demais. E Deus não tem deixado faltar nada na minha vida. Deus não tem deixado faltar o alimento. Deus não tem deixado faltar a saúde. Deus não tem deixado faltar nada. Deus não tem deixado faltar o socorro. E tudo que eu der ao meu Senhor ainda é pouco. O dízimo, eu dizia para eles que é algo divino de Deus. Se Deus me dá tanto, eu estou dando apenas 10% para o Senhor. O certo é dar 90% para Deus e ficar com 10%. Estava bom demais. Mas a nossa fé é pequena, né? Mas o Senhor tem abençoado demais a minha vida. E eu dizia para eles: o dia que vocês conhecerem o meu Senhor, o meu Salvador, vocês vão parar de falar isso aí, porque vocês vão ver que Deus é grande na nossa vida. Glória a Eu Deus. falei: vocês já viram um crente? Eu falei: vocês já viram um crente pedir esmola na rua? Você já viu um crente se suicidar? Aí eles ficaram quietos e não falaram nada. Mas, irmãos, mesmo que nós passamos dificuldades e tribulações, o Senhor, Ele sempre nos socorre no momento certo, na hora certa. Ele nunca nos deixa faltar nada. E é por isso que eu prego, irmãos, e é por isso que eu falo dessa palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estou aprendendo a andar.
Nós temos que valorizar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Você tem teu amigo, se você tem o seu primo, o seu parente, fala para ele que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta. Glória a Deus. Porque através disso Deus vai operar na tua vida, na vida dele, e Deus vai te abençoar grandemente. O pastor Ismael disse que como você encara a obra do Senhor, Deus ele encara a tua vida, Deus encara a minha vida. Se alguma coisa está dando errado, irmãos, é porque nós não estamos fazendo algo do Senhor. Se você quiser receber bênção de Deus, faça a obra dele, trabalha com ele. Glória a Deus, Prega aleluia. o seu evangelho. Glória a Se eles Deus. vierem te afrontar, te julgar, dizer você é crentinho, você é isso, você é aquilo, dá glória ao Senhor, adore ao Senhor, porque você está sofrendo perseguição. E se você sofre perseguição, é porque Deus ele é contigo na tua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O inimigo ele nunca vai reclamar, nunca vai te encher se você fazer a vontade dele. Se você fazer a vontade do inimigo, ele não vai se preocupar com você. Mas se você fazer a vontade de Deus, aí sim, ele vai se levantar contra a tua vida. Mas ele vai levantar e vai cair em nome de Jesus. Porque a nossa vida, irmãos, Glória a Deus, vitória, tribulação, vitória, tribulação, vitória. E essa vitória ela vai ser permanente depois que nós formos morar no céu. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque sem a tribulação, se não fosse a tribulação na vida de Davi, na vida de José, na vida de Abraão, na vida de todos aqueles que foram servos do Senhor, Deus não tinha aparecido na vida de nenhum deles. Mas a tribulação aconteceu na vida deles para mostrar que o Senhor é Deus e que o Senhor ele pode cuidar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então eu quero dizer para os irmãos, se está sofrendo, irmãos, dá glória ao Senhor. Se está na prova, dá glória ao Senhor. Glorifique e adore o Senhor sempre. O Senhor vai dar vitória. Eu falo isso, e a palavra está indo para aí e está também para mim aqui. Glória a Se eu Deus. estiver na tribulação, dá glória ao Senhor, irmãos. Porque Deus, ele é na minha vida e é na tua vida. Glória a Não Deus, aleluia, procure, Jesus. dá glória ao Senhor, que Deus vai te abençoar. Louvado e Eu engrandecido é o agradeço a nome do oportunidade, Senhor, em Jesus. nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade de irmão Rinaldo. Tá? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus continue abençoando o Denilson, que ele possa continuar deixando Deus usar. Porque é assim, né, irmãos? Deus usa vaso que quer ser usado. Glória a Deus, Então, aleluia. Deus vai te grudar pelo colarinho para usar, nós temos que deixar. Senhor, me usa na tua obra. E Deus vai encaminhando tudo. Não pode ser igual minha dúzia aí também, não. Pegou uma Bíblia e já acha que é importante na casa de Deus. Não pode ser assim. Eu sempre falo isso. Deus, ele quer usar. Só que ninguém precisa ajudar Deus. Vai chegar o teu dia, a tua hora. Né? Porque às vezes a gente lecionando na escola bíblica, a gente aprende sobre isso. Hoje, o Evangelho, infelizmente, está banalizado em alguns lugares por causa disso. Pessoas despreparadas, que quer ser pastor, que quer dirigir igreja, que quer fazer e acontecer, né? E aí o negócio fica ruim, porque não é assim, não deve ser assim. Mas nós temos que nos colocar na mão de Deus, que Deus ele vai nos usando. Que todos possam nessa noite ter ouvido a voz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus falou maravilhosamente. Glória a Deus, aleluia. E até eu glorifico a Deus, porque quando eu cheguei do trabalho, que eu vim andando, eu estava meditando sobre ela, meditando no meu pensamento, no meu coração, nessa passagem que o irmão Denilson trouxe a mensagem nessa noite. Glória a Eu Deus. estava meditando a respeito dessa passagem enquanto eu vinha para minha casa. Então eu glorifiquei a Deus quando ele leu essa palavra. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Desde já quero agradecer os meus irmãos que vieram nessa noite cooperar conosco, né?